Olá, queridos estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, estou aqui para ministrar esta aula. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 5 tem como objeto de conhecimento construindo a sua identidade e o detalhamento, identificação de onde se insere na sociedade, formação cultural amazônica e miscigenação, a convivência com as diversidades culturais e religiosas na sala, escola e comunidade, soluções das diferenças socioeconômicas e culturais na escola-comunidade. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então nesta aula nós estamos iniciando a unidade 2, que tem como tema integrador protagonismo juvenil, ciências humanas e sociais aplicadas. Nesse momento, a partir dessa aula, nosso tema do projeto é Construindo a sua identidade. E o nome do projeto 2, Conhecendo nossas raízes culturais para intervir na sociedade amazônica. E nós temos duas opções de projetos para trazer para vocês, que vocês podem escolher ao final qual melhor se encaixa para a metodologia do desenvolvimento desse projeto. Então, a opção 1, produto final interdisciplinar de ciências da natureza e matemática. Vocês podem confeccionar um painel sobre a identidade e a cultura amazônica. A segunda opção que nós disponibilizamos para vocês para o produto final interdisciplinar de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas é apresentar um jornal, CMEA News, Cultura e Identidade, fazendo uma matéria jornalística sobre valorização da identidade cultural das comunidades. Lembrando que o jornal ele pode ser impresso ou em formato de vídeo. Então, a partir dessas duas opções e no decorrer da aula, vocês vão ver qual é o melhor para vocês aplicarem, certo? Iniciando, eu trago para vocês a música Porto de Lenha. Vamos observar. Fazer a leitura da música, a gente já explica um pouquinho sobre ela. Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool, com a cara sardenta e olhos azuis. Um quarto de flauta do Alto Rio Negro, para cada sambista paraquedista que sonha o sucesso sulista, em cada navio, em cada cruzeiro das famílias de turistas. É uma música muito emblemática da nossa cidade, da região amazônica. E essa música, Porto de Lenha, ela é composta por Torrinho há mais de 30 anos e ela é considerada o hino da capital do Amazonas. Para o cantor e poeta Celdo Braga, a música é um retrato do povo local. É uma música que evoca o sentimento coletivo de forma muito intensa. Então, ao longo da história musical do Amazonas, nenhuma música marcou tanto, segundo o poeta, né? Então, a canção, segundo o compositor, nunca teve a pretensão de ir além de uma música, mas ela ultrapassou essas barreiras, ela se tornou esse exemplo de cultura, de identidade da cidade. Então, de acordo com o autor, essa música, tecnicamente, ela não possui estrutura de música. Ela era uma canção composta a partir de fragmentos de um poema do poeta Aldísio Filgueiras. Então, ela não tinha essa pretensão de se tornar esse grande hino, mas acabou marcando, acabou sendo eternizada na cidade como uma música muito representativa do povo e da cultura. Então fica esse sentimento, o autor fala, esse sentimento de orgulho pela criação da música e pela forma como ela marca a identidade e a cultura amazônica. E por que a gente está falando sobre isso? Porque é o tema da nossa aula, identidade e cultura. E já que a gente está falando sobre isso, vamos dar algumas orientações sobre como fazer o registro das atividades. E a primeira delas, o diário de bordo. O que é o diário de bordo? O diário de bordo é um caderno no qual o estudante registra todas as etapas que realiza no desenvolvimento do projeto,
Como o próprio nome diz, é um diário que será preenchido ao longo de cada projeto integrador, trazendo as anotações, rascunhos e qualquer ideia que possa ter surgido no decorrer do desenvolvimento do projeto. Então, o que você vai registrar nesse diário de bordo? É uma espécie de roteiro em que sugere-se dividir a estrutura dos registros em 3 etapas. Você vai fazer o cabeçalho, nesse cabeçalho deve constar a data, o nome da escola ou o local onde ocorreu a atividade, o nome do aluno ou do autor da atividade. Isso tudo você coloca ali em cima antes de escrever, antes de desenvolver essa atividade. Na parte da descrição da atividade, vocês devem colocar todo o desenvolvimento de como o projeto ele foi feito, perguntas da pesquisa, textos da pesquisa. Então, dessa forma, você vai conseguir desenvolver o diário de bordo de maneira bastante eficaz, certo? Na sequência, vocês vão observar, a gente vai ver agora as etapas do projeto integrador. Então, vamos observar as etapas de cada projeto integrador. A primeira etapa, levantar a situação, o problema, onde você vai trazer questionamentos. Então, nessa etapa, é essencial que compreenda as questões e os problemas que nortearão o projeto e você se aproprie deles, certo? A segunda etapa, será a etapa de pesquisas científicas, levantamentos de dados sobre a temática. Nessa etapa, serão realizadas pesquisas em diversas fontes referentes à temática, que lhes darão subsídios, vão lhe dar o suporte para a próxima etapa. A terceira etapa, portanto, possui possíveis caminhos e soluções. É o início da mão na massa. Então, nessa etapa, serão apresentados possíveis caminhos, soluções que vocês vão apresentar das questões apresentadas lá, que foram levantadas na primeira etapa, e bem como iniciar o produto final, que está inserido na nossa quarta etapa, mão na massa, o produto final. Nessa etapa, serão apresentados e divulgados para a turma, ou para a escola ou a comunidade, os resultados obtidos ao longo do projeto. Então, nesse momento, nós vamos refletir sobre essas questões de identidade e cultura. O nome da atividade do dia, Construindo Minha Identidade. Quais são, a pergunta norteadora, quais são as contribuições dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e aplicadas para o entendimento e compreensão da minha identidade? E a partir de agora a gente vai dar alguns subsídios para vocês compreenderem como é que as ciências humanas, as ciências sociais, elas abordam a questão da identidade. Então, para pensarmos sobre a construção da nossa identidade, da sua identidade, é importante percebermos que, como nos diz o sociólogo Nelson Tomasi, todas as identidades são construídas socialmente e são frutos da cultura e da linguagem de determinada experiência coletiva. Anotem isso que é muito importante. Quando alguém nasce, encontra um mundo repleto de regras e exigências que só mais tarde compreenderá. Logo, no início da vida, um espaço familiar e um nome pessoal conferem aos sujeitos a primeira marca da sua identidade. Então, é no seio familiar que vão ser configurados, que vão ser construídos esses primeiros requisitos, primeiros conceitos de identidade do indivíduo. Então, em família, o novo membro da sociedade conhecerá a história de seus antepassados e descobrirá que, de muitos modos, ele nunca está completamente sozinho. A identidade se configura por meio de várias histórias e recebe influências de diversos povos, diferentes etnias e infinitas expressões culturais. Então, a identidade do indivíduo é algo que ele adquire ao longo dessas diversas experiências e contatos em vários núcleos. O núcleo familiar, o núcleo escolar, o núcleo social. Então, percebam aqui que a miscigenação faz parte da composição da identidade. Nós somos frutos de diferentes povos. O Brasil ele é conhecido por ser um país multicultural. E a gente observa aqui nessa imagem que trouxemos para vocês, né? Nós temos aqui um recorte
um rosto, na verdade, com vários recortes. Está trazendo essa representação da miscigenação, da multiculturalidade, multietnicidade que o Brasil possui. Então, a gente tem aqui a primeira etapa, essa etapa da investigação científica. Vamos para a leitura. Refletindo sobre a questão da identidade, da miscigenação, podemos pensar nos seguintes subtemas. E aqui eu trago sugestões para vocês desenvolverem ao longo dessas etapas. O subtema 1. Onde estou inserido no meu bairro, na minha escola? Quais são as características étnicas que compõem a minha escola? Então você olha para o lado e faz esse exercício de perceber os seus colegas, de perceber essa miscigenação que está ao nosso redor, que está em torno de você. Então é uma atividade muito importante para a gente refletir sobre essas questões, certo? Subtema 2. Como estou me envolvendo e convivendo na sociedade cultural a qual estou inserido? Qual a miscigenação presente nesse espaço em que convivo? Então você olha ao redor e quais etnias você percebe? O que mais marca? A indígena, a negra, a europeia, a branca. Então essa atividade de reflexão, de pensar um pouquinho ao redor e me ver inserido nesse contexto é muito importante para esse desenvolvimento da nossa identidade, para essa reflexão. E aí a gente traz para vocês o conceito de identidade. Identidade é a qualidade de idêntico, é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio, é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital e etc. Carteira de identidade ou registro geral é um documento emitido para confirmar a identificação das pessoas. Então, a partir do momento que você nasce, você já sai do hospital, já sai da maternidade com um documento, com a sua certidão de nascimento, e a partir dela você pode solicitar a emissão da sua carteira de identidade. Nesse documento são registrados os dados pessoais, como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, foto e assinatura, que vão lhe conferir, vão lhe reconhecer como cidadão brasileiro. Então, cada identidade recebe um número que será a sua representação. O documento ele pode ser solicitado em qualquer idade nos postos do Instituto de Identificação de cada estado, e ele é um documento que é válido em todo o território nacional e substitui, inclusive, o passaporte em viagens para Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Então percebam aí a importância desse documento de identificação pessoal. E a palavra identidade, ela vem do latim identitas ou identitate. Inicialmente, se caracteriza pela percepção do mesmo, daquilo que é igual, daquilo que é idêntico. A identidade, por sua vez, será aqui utilizada distante da própria etimologia da palavra, que está associada ao termo latino idem, que quer dizer a mesma coisa, igualdade, perfeitamente igual. Contrariando esse pensamento, a identidade passa a ser compreendida nos tempos atuais na relação com a diferença. Essa concepção de identidade está relacionada com o pensamento de Stuart Hall, que a compreende como uma celebração móvel. O que Stuart Hall quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que a identidade ela não é algo fixa, ela não é algo que está ali estagnado, ela muda conforme o tempo, ela muda de acordo com as relações que você adquire ao longo da sua vida, que são experiências que trazem, que você passa, que você carrega, que mudam a sua identidade, certo? A gente vai observar agora um conceito muito importante também, que está atrelado a esse conceito de identidade, que é em relação ao conceito de cultura. O que é cultura, afinal?
Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto das tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, a cultura é esse conjunto de crenças, hábitos, tradições que são compartilhados por um grupo. E nós não estamos imunes, não estamos isentos a ela. Se estamos inseridos nesse grupo social, nós somos moldados por essa cultura, por essa forma de pensamento, por esse conjunto de crenças. Na sequência, dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolvem conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social. Então, nós aprendemos a nossa cultura também pelo meio familiar, pelo meio social, pela observação, pelas mídias. Então, todo esse conjunto de dispositivos nos fazem ser inseridos, estarmos ligados com essa cultura local. Então, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades que são adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Não esqueça que a cultura é uma construção social e estamos todos nós sujeitos a transformações constantes. A cada dia, a cada ano, melhoramos a nossa capacidade de adquirir cultura. Então, no conceito antropológico, a cultura é para cada agrupamento humano um conjunto de modos de proceder e pensar segundo estruturas normativas, variáveis e particulares que sustentam diferentes padrões de pensamento e ação, linguagem, técnicas, conhecimento, religião, valores éticos, estéticos e políticos existentes no conjunto de uma organização social determinada. O que isso quer dizer? Assim como a identidade, a cultura, ela não é fixa, ela muda também ao longo do tempo. Vocês já devem ter ouvido as pessoas mais velhas dizerem: ah, mas no meu tempo não era assim, no meu tempo eu fazia diferente. Por quê? Porque a cultura daquele tempo, o pensamento daquele tempo, as normas daquele tempo eram outras, e isso muda ao longo do tempo. Então, tendo conhecimento desse conceito de identidade e cultura, a gente volta para as etapas, para a nossa primeira etapa, onde nós temos ali a investigação científica. E a gente traz aqui algumas perguntas, a pergunta geradora: quem ou o que se insere na formação cultural amazônica e miscigenação? Então, a gente tem como subtema 3, o povo brasileiro é resultado da miscigenação de vários povos. Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais grupos. Como esses povos contribuíram para a formação do povo brasileiro? Como essa composição está presente na minha comunidade, na minha escola? Lembra que a gente falou no início para você voltar, olhar ao seu redor e perceber, identificar os diferentes grupos étnicos que estão ao seu redor. E a gente tem aqui os 3 grupos que formam a matriz étnica do brasileiro. Nós temos aqui o europeu, os portugueses, que foram os primeiros europeus a chegar ao Brasil e colonizaram o Brasil. O indígena, ele é o primeiro personagem, o primeiro componente étnico que vai formar essa população, já que são eles que estavam aqui há milhares de anos antes da chegada dos portugueses. E o terceiro grupo étnico que vai compor a nossa matriz étnica e racial são os negros, os africanos, que vieram a princípio na condição de escravizados. Então, houve uma mistura étnica que vai fazer com que esses 3 representem a nossa matriz, é o que faz o Brasil ser um país multiétnico, certo? E a gente tem como subtema 4,
Ao longo da história, houve vários imigrantes europeus e asiáticos que vieram para o Brasil, especialmente a partir do século XIX, que também formaram o povo brasileiro. Essa composição está presente na minha comunidade, na minha escola? Então, sabendo que eu tenho essa matriz étnica, sabendo que eu tenho esses 3 pilares, a gente se faz essas perguntas, esses questionamentos para refletirmos a respeito da nossa identidade. No subtema 5, a união entre os diferentes biotipos humanos acabou gerando indivíduos que não eram completamente indígenas, brancos ou negros, no que se refere ao aspecto genético, biológico. Como essa composição está presente na minha comunidade, na minha escola? Então, a gente tem que perceber, ao olhar ao nosso redor, como esses grupos étnicos eles estão configurados. Então, a gente percebe que nem só de negro, do indígena ou do europeu, do branco, certo? A gente percebe uma multiculturalidade, uma multietnicidade que vai para além dessas três matrizes. Isso tudo em decorrência das levas de migrações que vieram ao Brasil. Então, pensem nisso quando forem desenvolver o projeto de vocês. No subtema 6, esse fenômeno é chamado de miscigenação ou mestiçagem e está muito presente na sociedade brasileira. A miscigenação faz parte do contexto da minha comunidade? Está presente na minha escola? Então, nesse momento que você vai perceber se a miscigenação está presente, se faz parte, se você consegue observar no meio no qual você está inserido. O subtema 7, a miscigenação é pautada somente na cor da pele? Como explicar essa miscigenação a partir da realidade da minha escola, da minha comunidade? Que elementos novos trazemos para mostrar ou apresentar a miscigenação? E só para a gente relembrar aqui, o que é a miscigenação? É essa mistura étnica, certo? Então, é a mistura étnica ali entre o branco, o negro, o indígena, que vai levar à multietnicidade que nós estamos falando, certo? E na etapa 2, quais são aqui as sugestões que vocês podem desenvolver? Na etapa 2, os dados sobre a temática. A pergunta geradora: quais foram ou são as contribuições culturais, religiosas e socioeconômicas dos diferentes grupos étnicos do Amazonas? Então, percebam que a gente está trazendo agora para um contexto regional, para o contexto aqui do nosso estado, observar, quando você olhar ao seu redor, qual o grupo étnico que está característico, que tem, você percebe mais em vários indivíduos, certo? Então, reflitam sobre isso. E o subtema 8, o povo brasileiro tornou-se uma grande mistura, tanto cultural e religiosa quanto genética. No subtema 9, a cultura amazônica divide-se entre suas raízes indígenas, portuguesa, através da colonização europeia, e africana. Temos influência de outras migrações, então a gente está falando dessa matriz étnica que se formou inicialmente. Mas quais foram outras contribuições? É só isso? É só essa mistura que tem no Brasil? Não, né? A gente consegue identificar outras misturas, nós conseguimos identificar outras contribuições étnicas na formação do povo brasileiro. Na sequência, a gente trouxe para vocês aqui um vídeo do professor que vai explicar melhor sobre essas ondas migratórias que ocorreram aqui no nosso estado. Olá, turma boa da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ananias Carvalho, professor de História. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a civilização da borracha e também as ondas migratórias, principalmente nordestinas, para cá, para a nossa região. Vou começar esse momento com uma citação de Euclides da Cunha. O seringueiro é o homem que trabalha para escravizar-se. Falar de civilização da borracha é falar principalmente sobre o seringueiro, que muitas das vezes era nordestino e vinha para cá seduzido com a promessa de enriquecimento fácil. Vamos então falar sobre esse indivíduo, o nordestino e as ondas migratórias que vieram para a região amazônica para trabalhar nesse boom econômico que foi a economia gomífera. Quando vinha para cá,
Justamente o nordestino já era endividado, porque a passagem estava ali sob conta, ficava na conta do próprio indivíduo. Chegava muitas das vezes ali na região de Manaus ou até mesmo de Belém, e para ir ao Seringal ele também contraía uma dívida, até porque a passagem era cobrada dele. Como ele não tinha dinheiro, ficava ali sob a sua dívida. Quando chegava no Seringal, ele iria até o barracão e no barracão também contraía dívidas com utensílios de primeira necessidade, que ele justamente utilizava para trabalhar no Seringal, comida, farinha, enfim, tudo o que era necessário para que ele pudesse ali sobreviver. E essa onda de endividamento, essa dependência que o seringueiro, que muitas das vezes não conhecia a região, chegava para cá sem nenhuma experiência, como os próprios historiadores que estudam esse momento da nossa história chamam de o brabo, né? Que não tinha essa técnica de lidar com a seringueira e com a extração do látex. Ele era ali endividado, estava ali preso à terra, no que a gente conhece como sistema de endividamento ou até mesmo sistema de aviamento. Professor, e ele era escravo, professor? Galera, na prática, na teoria, ele era um trabalhador livre, que trabalhava por conta própria e vendia o látex da seringueira para o seu senhor, o seu patrão, por assim dizer. Mas na prática ele era escravizado porque estava ali preso nesse sistema de endividamento, que é justamente o sistema de aviamento. Alguns historiadores estimam que cerca de 20% da população da Amazônia naquele momento foi preenchido por migrantes nordestinos que vieram trabalhar na economia gomífera. Muito bem, então a gente percebe como um outro elemento é inserido a partir do século XIX, que é o nordestino, que também vai ajudar a compor a identidade, a cultura amazônica. Então vamos lá observar a etapa 3, esse envolvimento na busca de soluções, as diferenças socioeconômicas e culturais na escola-comunidade. Então, na sociedade atual, a educação tem saído cada vez mais dos muros da escola e alcançado outros espaços sociais. Esse é um cenário desafiador. E aí a pergunta norteadora: mas por que essa parceria escola-alunos é importante para a gente pensar cultura? Como colocar a cultura em prática? A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento e na construção da cidadania. Sua função ultrapassa a prática dentro das salas de aula. Então podemos nos perguntar: como estou envolvido no processo de cidadania da minha comunidade, do meu bairro, da minha escola? Então, assim, a construção da minha identidade influencia não apenas a minha formação intelectual dentro da escola, mas também a minha atuação no bairro em que a escola se insere e a sociedade como um todo. Isso deve ser um diferencial positivo na comunidade. Essa parceria, ela é muito importante para todos. Então, se a escola está inserida em um bairro que tem problemas sociais, por exemplo, ela precisa conhecer esse cenário para fazer de fato parte dele e ter participação ativa na solução das adversidades que o afligem. Com o engajamento de todos, é possível pensar ações conjuntas e conquistar melhorias para toda a região. Como está o seu envolvimento na busca de soluções, nas diferenças socioeconômicas e culturais na escola, comunidade? Então, percebam que está tudo interligado. E essa convivência com as diversidades culturais e religiosas na sala, escola, comunidade e município. Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente administra isso? Nós vivemos em um país miscigenado e com muitas culturas diversas. Isso se traduz em todos os aspectos da sociedade. Portanto, é importante tratar abertamente sobre a questão da diversidade na escola como forma de construir um ambiente saudável, principalmente a respeito, tolerância religiosa onde eu vivo. A diversidade se apresenta de diversas formas, diferentes raças, religiões, culturas e deficiências físicas e neurológicas, bem como diferentes formas de encarar a sexualidade e a questão de gênero. Então, a convivência com as diversidades culturais e religiosas na sala,
e nos ambientes em que nós vivemos, tendo em vista que o país é diverso, o mundo é diverso e nós precisamos aprender a respeitar a diversidade. Entender esse conceito de diversidade faz com que aprendamos a promover a inclusão na escola. É uma questão de formação social e cidadã. Então, para a gente refletir sobre isso, é importante desenvolver atividades que ensinem valores, né? O ensino deve ser uma diversidade cultural e religiosa, como forma de melhorar os conhecimentos dos estudantes e estimular a sua autoestima a respeito do outro e não para segregar. Então, conhecer a diversidade, conhecer as diferentes formas de pensamentos, de crenças, de ritos, são muito importantes para que a gente conviva num ambiente saudável, de respeito a essa diversidade. Muito bem, finalizamos então a nossa aula.